Fala pessoal, mais um vídeo aqui para o canal. Se você está estudando para o Enem, para o concurso, compartilhe esse vídeo com quem está estudando. Vamos lá, vocês vão aprender hoje de forma bem tranquila como aplicar os conceitos de pré-história com relação à origem da humanidade e associar isso com a teoria do evolucionismo e do criacionismo, tudo bem? Então, para começar, pré-história é um termo didático só para entender o período que é anterior à escrita, ou seja, desde o surgimento do ser humano no planeta até a invenção da escrita, 4.000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Isso se deu em várias regiões ao mesmo tempo, não em um lugar só. Então, pré-história remete à ideia de que os povos que vieram antes da escrita não tiveram história. Isso é um equívoco, tá? Então, só de forma didática mesmo, para entender que pré-história é o período anterior à invenção da escrita, tudo bem? Esse período ele corresponde a mais ou menos a 7 milhões de anos atrás e vai até 4.000 antes de Cristo, mais ou menos, quando o ser humano, em algumas regiões do planeta, Egito, Mesopotâmia, criaram formas de registrar o cotidiano, à medida que a vida urbana ia ficando cada vez mais complexa. Tá? Então a gente tem aqui ó, duas imagens, uma referente à pintura rupestre, aqui embaixo, que também é usado como critério de estudo para sociedades que não tiveram a escrita, mas tiveram outras formas de vestígios, tudo bem? Então, o ser humano aqui numa caverna também. Outra característica para estudar pré-história é os estudos arqueológicos, onde os especialistas, os arqueólogos, junto com outros especialistas, estudam os restos humanos, vestígios deixados por esse ser humano aí da caverna, hoje conhecido como o Homem da Caverna. Você já viu algum desenho sobre o Homem da Caverna? Comenta aqui embaixo. O que é pré-história, então, né? Acabei de definir para vocês. É o período que vai desde o ser humano, desde o momento que ele aparece na Terra até o surgimento da escrita. Definição e importância. O período pré-histórico é crucial para entender a humanidade. Então, a humanidade o que a gente entende como Homo sapiens sapiens, que é o ser humano atual, nós, né, da espécie humana, teve um processo de mudanças ao longo da história. Levou milhares de anos. Então, entender o período que é anterior aos registros escritos é muito importante para entender como que foi essa ocupação do ser humano pelos continentes, africano, asiático, americano. Pré-história abrange o surgimento do ser humano e a evolução, sua evolução cultural. Então, durante todo esse período em que o ser humano surge no planeta, ele teve uma série de mudanças culturais. E isso vai se processar ao longo, por exemplo, o Australopithecus, ele tinha uma estatura menor, uma caixa craniana menor, pesava menos que o Homo sapiens, e muito provavelmente ele não fazia uso do fogo nem da linguagem. Então, teve uma mudança, o que chama-se de evolução cultural, são essas mudanças que o ser humano vai adquirindo para se adaptar ao meio ambiente por uma questão de sobrevivência. Então, a partir de algum momento, ele teve que dominar essa técnica do fogo até para sobreviver contra predadores mais fortes como ele, né? O fogo serve para espantar predadores, além de servir para fazer um cozimento dos alimentos, que melhorou a alimentação da espécie humana, né? Então, aqui nós temos uma linha do tempo. Estudos dizem que o ser humano surgiu há 7 milhões de anos atrás. A invenção da escrita foi por volta de 4.000 anos atrás aqui. E o surgimento do Homo sapiens se dá exatamente a 300 mil anos atrás. Então, veja, por essa linha do tempo, dá para perceber o longo processo que o ser humano caminhou pelo planeta Terra, desde seu surgimento até o surgimento do que a gente chama de Homo sapiens, que é o ser humano capaz de pensar, de produzir cultura. Teorias sobre o surgimento do ser humano na Terra. Tem uma visão que eu particularmente acredito nessa, não descartando a hipótese de que o ser humano ele acabou evoluindo ao longo da sua estada aqui no planeta. Mas nada impede de que ele tenha sido criado por Deus. Mas, para efeitos de Enem, a gente não toma partido nem de um nem de outro. A gente entende que nós precisamos entender que existem duas teorias que falam sobre o surgimento do ser humano no planeta. Uma delas é o criacionismo. O criacionismo propõe que o ser humano é uma criação divina. Isso está descrito lá no livro Gênesis. Então, esse livro aí relata a visão criacionista de que Deus foi criado pelo ser humano. E aqui a gente tem uma imagem ali dessa criação, tá? Teorias sobre
o surgimento do homem também. A outra teoria é o evolucionismo. Ela foi criada, essa visão evolucionista, ela foi criada pelo Charles Darwin, cientista inglês, no século XIX, escreveu um livro chamado A Origem das Espécies, onde ele vai fazer uma viagem pelo planeta e vai observar a natureza, vai observar os animais, as plantas, vai estudar os fósseis junto com os paleontólogos e vai perceber que o ser humano na verdade, existiram vários grupos humanos no planeta ao longo da pré-história. Tinham Australopithecus, Homo habilis, que já era um ser humano capaz de produzir ferramentas a partir da pedra. Homo erectus era capaz de andar com uma visão melhor do ambiente, andar de forma bípede, né? E assim ele vai dizer que essas mudanças se dão por conta da adaptação do ser humano ao ambiente. Por uma questão de sobrevivência, ele teve que sofreu algumas mudanças genéticas que ele chama de mutações, que são mudanças adaptativas ao meio ambiente. Sendo assim, o ser humano passa por um processo de hominização. O que seria esse processo de hominização? Entendendo a evolução como característica do ser humano ao longo do tempo, é um processo onde os grupos humanos vão passar por um processo onde o ser humano se transforma fisicamente, processo de mudanças, o ser humano passa de uma forma mais simples para uma forma mais complexa, né? O Australopithecus, por exemplo, ele não usava fala, o Homo sapiens fala, houve uma mudança física. E essas mudanças vão provocando a extinção de uns grupos e a permanência de outros na questão da sobrevivência. O Australopithecus é o primeiro hominídeo encontrado, um fóssil na África, dando indicação de que o ser humano inicialmente apareceu por lá. Característica do Australopithecus: ele não tinha uma postura erecta, ele andava de forma parecida com os símios, e isso acabou implicando na concorrência com outros grupos humanos no seu extermínio. Uma das teorias que existe sobre o desaparecimento desse ser humano é que ele não sobreviveu diante dos predadores e diante de outros grupos humanos que tinham uma capacidade maior de lutar pela sobrevivência. Por exemplo, o grupo humano que domina o fogo, por exemplo, ele era capaz de se proteger melhor, sobreviver, de se alimentar mais, ganhando peso, desenvolvendo sua capacidade craniana. Ou seja, do Australopithecus até o Homo sapiens sapiens, há uma mudanças visíveis nesses fósseis humanos encontrados e estudados pelos cientistas além do Darwin. O Homo habilis, ele tem esse nome porque ele desenvolveu novas habilidades de produzir ferramentas, muitas delas usadas para caçar, lança, machado, a partir do polimento da pedra. Por isso que o ser humano dessa época é chamado de homem da pedra. Na verdade, não é porque ele vivia só dentro de cavernas, ele era da época da pedra, né? Não, é porque ele desenvolveu a capacidade de produzir ferramentas a partir da pedra, tá? Então, ele produzia armas para lutar ou caçar, e usando a pedra como um instrumento, como matéria-prima. Características principais do Homo habilis. Considerando o primeiro fabricante de ferramentas, representa um avanço evolutivo significativo. Então, assim, veja bem, desde o Australopithecus até o Homo habilis, ele apresenta mudanças com relação à sua capacidade física de sobrevivência. Agora ele produz ferramentas a partir da pedra. O Homo erectus surgiu há cerca de 1 milhão de anos. É notável pelo seu domínio do fogo e habilidade de adaptação. Então, o Homo erectus, ele tem duas habilidades novas. Primeiro, que ele é capaz de ficar em pé. Isso facilita o deslocamento no ambiente, facilita uma visão melhor, né, para avistar alimentos ou predadores. E o domínio do fogo. Essa técnica é fundamental para a sobrevivência do Homo erectus. E ele tem esse nome erectus porque ele tem essa capacidade de ficar em pé. Veja bem que desde do surgimento do ser humano, há 7 milhões de anos atrás, isso surgiu há 1 milhão de anos. 1,8 milhões de anos. Então, é notável a passagem do tempo aí, esse processo de mudança. Levou milhares de anos para o ser humano conseguir ficar em pé. É mais ou menos isso. Tá? E o domínio do fogo permitiu cozinhar os alimentos, o que daria a ele uma estatura melhor, porque alimento cozido é mais nutritivo, é mais saudável. Deu a ele a capacidade de espantar predadores. Então, ele foi sobrevivendo de forma mais adaptativa. E até chegar no ser humano moderno,
moderno, Homo sapiens sapiens. Isso aqui somos nós, né? Principais características do ser humano moderno, a gente tem uma capacidade, uma caixa craniana maior. Isso se dá também pela nossa capacidade comunicativa com as outras pessoas. Aliás, a gente está na era da comunicação, né, digital. Por isso eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Então, isso é uma característica do ser humano moderno. Conseguir desenvolver uma capacidade comunicativa muito grande com outros seres humanos. E isso vai facilitar com que ele sobreviva e outros grupos humanos não consigam sobreviver às adversidades. Avanços culturais do Homo sapiens, sapiens, né? Homo sapiens sapiens, homem que sabe. Principais realizações que marcaram a evolução da humanidade. Tornou-se pela capacidade de criação de ferramentas e uso da linguagem. Então, né, o ser humano, ele sempre foi capaz de produzir ferramentas, a partir de algum momento, é claro, sempre não, mas assim, a partir do momento que ele começou a desenvolver suas primeiras ferramentas lá, polindo a pedra, a partir daí, as mudanças elas foram notáveis. Primeiro, ele fabricava armas e ferramentas a partir da pedra, depois passou a usar o metal. Hoje em dia a gente usa o aço, né? Então, a capacidade do ser humano, ele não desenvolve essa tecnologia da noite para o dia, é preciso longo também necessidade para a produção dessas ferramentas. A mesma coisa é a linguagem, a evolução dos grupos da linguagem, ela se dá também por um período muito grande, até porque não existe só uma língua, existem várias línguas possíveis, né? Mas a capacidade de comunicação do ser humano, ela vai se desenvolvendo de acordo com a necessidade de sobrevivência. A linha do tempo nós já vimos, eventos e grupos hominídeos. 5 milhões de anos atrás surgiu quem? O Australopithecus na África. Australopithecus surge lá na África, 5 milhões de anos atrás. O Australopithecus não tinha capacidade de produção de ferramentas. Era um grupo humano mais simples. Cerca de 2 milhões e 300 mil anos surgiu o Homo habilis, aquele que começou a produzir ferramentas a partir da pedra. 1,8 milhões de anos atrás, milhão de anos, né? 1,8 milhão e 800 mil anos atrás, surgiu o Homo erectus. E a principal característica dele é dominar o fogo. E a partir de 200 mil anos surgiu o Homo sapiens, que é a nossa espécie, e 4 mil anos a invenção da escrita. Então veja bem, de 7 milhões de anos atrás, teoria de que diz que o ser humano surgiu no planeta, até 4 mil anos atrás, olha o longo processo que o ser humano passou no planeta até a invenção da escrita. É um longo período, por isso que pré-história é um termo incorreto para se referir, porque na verdade é um período que, em termos de cronologia, é muito maior do que a história humana recente. A escrita é um critério usado, mas existem vários outros, como a arqueologia, estudar os vestígios humanos deixados pelos nossos ancestrais, tá? Então todos eles tiveram história, na real. Então, pessoal, eu vou deixar a referência na descrição do vídeo, tá? Fiquem com Deus. Se você está estudando, gostou desse vídeo, compartilha com quem também está estudando para concurso, para o Enem ou para o vestibular. Dá um like aí, se inscreva no canal. Fica com Deus. Até a próxima.